O ato de instalação do pastor Felipe Gustavo Butek. Nessa comunidade que vive por processos que também são consequência do mundo e que finalmente, mesmo após a pandemia ter postergado esse momento, aqui estamos. É também um indicativo de grandes adversidades e também de esperança. Registro que estar aqui com essa comunidade que me acompanhou ao longo de 10 anos é motivo de gratidão. E eu apoio cada um e cada uma de vocês para esse momento, especialmente o pastor Felipe, Gabriela. Que bom finalmente ser possível esse momento. Saúdo as pessoas do presbitério, a pastora Ivone, o pastor Haroldo, o pastor Guedes, a pastora Soliana. E eu sou a pastora Patrícia Bauer, pastora sinodal do Sino do Brasil Central. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a este culto que é importante na vida da igreja e que é também um dia histórico. Há 504 anos, 31 de outubro marca um momento relevante, que entre seus desdobramentos está a Igreja Luterana. A reforma iniciou com um convite à discussão acadêmica das 95 teses que Lutero afixou na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, e culminou com uma ruptura para que fosse possível o resgate bíblico da salvação que nos é oferecida por graça e por fé, através do que Cristo fez por nós, como testemunha a Sagrada Escritura. Louvemos a esse Deus, a Ele prestemos culto e a Ele também que servimos de diferentes formas. Bem-vindos, bem-vindos. Saúdo também as pessoas que nos assistem e que participam através de meios eletrônicos, a estas que a pandemia também trouxe novas possibilidades de presença. Cantamos no hino 25, quando o povo se
Por favor, fiquem sentados. Que bom de ver vocês aqui. Quanto tempo? Quanto tempo? Estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O nosso socorro vem do Senhor. Palavra do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu gostaria de cantar com vocês Glória a Pátria. Eu acho que nós vamos conseguir cantar. A capela, por favor. Glória seja ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como no princípio, era, agora e sempre, e por todos os séculos. Amém. Vamos confessar os nossos pecados. Eu gostaria de convidar vocês de se levantar. Senhor nosso Deus, ser humano e complexo é um processo em andamento. Cada de nós tem os seus lados escuros, sombrios, tem culpa, causou pecado. Muitas vezes, como cristãos, nós não gostamos de admitir isso. Nós queremos pular o lado sombrio de nós e pular na luz logo. Nós temos medo da escuridão dentro de nós. Nós te pedimos, Senhor, faz que nós podemos aguentar e conversar e aceitar a nossa sombra com amor. Você perdoou-nos em Cristo com muito amor. Faz que nós podemos, perdoar a nós mesmos também com muito amor. Se vocês conseguem se encontrar nessas palavras, então confirmem isto com um sim. Sim.
Após essa vossa confissão, anuncio a todos que se arrependem sinceramente de suas falhas, que creem em Jesus Cristo e que têm a firme intenção de curar a própria vida, a graça de Deus e a remissão de todos os teus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvamos a Deus que ouve nossa oração e nosso clamor, pois seus ouvidos estão atentos e inclinados diante de nossa prece. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. No nosso tempo, mais do que nunca, uma crise climática, numa pandemia, o mundo sofrendo, nós precisamos da empatia e da compaixão do nosso Deus. Cantemos agora pelas dores deste mundo. Oremos. Pai querido e Mãe querida Deus, e com gratidão que nos achegamos à Tua presença para render graças ao Teu nome. Envia o Teu Santo Espírito para falar aos nossos corações mediante a Tua palavra. Que esta possa encher os nossos corações da alegria que vem de Ti. Por Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que reina contigo para todo o sempre. Amém. Vamos sentar e cantar o hino 484. Uma até
Convido para que possamos ouvir a primeira leitura bíblica do dia de hoje, que se encontra em Jeremias, capítulo 31, versículo 31 até 34. Jeremias 31 até 34. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, Senhor, estou falando. Até que a palavra do nosso Senhor. Convido para que possamos continuar cantando o hino 484, 6 até o 10.
Vou convidar o pastor Felipe para que venha até a frente. Convidar os assistentes. O assistente, pedir que você coloque-se. Eis o momento de instalação. Instalação é um ato formal na igreja, no qual, enquanto igreja, incumbimos. O pastor Felipe foi enviado a esta comunidade em fevereiro de 2020, tendo cumprido todos os requisitos para o ingresso no ministério. O bacharelado em teologia continuou, fez pós-graduações, fez o período prático de habilitação e cumpre hoje seu primeiro envio. O tempo passa depressa aos olhos de quem não consegue parar. O tempo passa depressa para aquela pessoa que quer logo chegar. O tempo passa depressa para quem deixa de aproveitar a cada novo despertar a graça de se alegrar. O tempo, às vezes nosso amigo, às vezes nosso inimigo, mas há sempre tempo de chegar, de partir e de prosseguir. Na vida em comunidade, ministros e ministras estão de passagem. No contexto desta comunidade, também muitos membros o são. De permanente é a comunidade que te acolheu, pastor Felipe, e a qual você tem o privilégio de pastorear e de cuidar, de orientar teológica e pastoralmente. Cabe a você cuidar, ser o referencial de cuidado, e a esta comunidade que acolhe o ministro enviado, também cabe-lhes cuidar deste que tem a importante tarefa de lhes pastorear. Descobrir com os próprios erros e acertos que fazemos isso melhor quando desistimos de corrigir o que é diferente do que conhecíamos e nos dispomos a uma transformação pessoal, de entender e de respeitar o contexto no qual estamos inseridos. Para falar de tempo, de instalação e de presença, trouxe para você
este pequeno símbolo. Uma ampulheta, que é um dos objetos mais antigos para medir o tempo. Também é conhecido como o relógio de areia. E através desse símbolo, gostaria que recebesse como um incentivo o convite para que, com frequência, pudesse lembrar que sua experiência é ampla e foi construída em outros lugares. São importantes, mas também são suscetíveis de transformação, pois não é possível transferência de experiências. Você já pode experimentar quão distintos são os mundos da academia e da vida comunitária. Desejo-lhe paciência e sabedoria, para que esta comunidade também seja um lugar onde bate o teu coração. Desejo também que o início da vida ministerial que seja fonte de motivação, de realização, e que os desafios certamente enfrentados possam te tornar cada vez mais convictos da tua decisão. Que o tempo passe e que você veja como foi um bom amigo, com o qual pôde experimentar a vida, o ministério e as relações intensamente. Que você possa, pastor Felipe, se identificar cada vez mais com o anúncio que é feito à comunidade de Éfeso, conforme Efésios 4, versículos 11 e 12. Foi ele quem deu dom às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros evangelistas e ainda outros para serem pastores e mestres de igreja. Que esta seja a tua casa, também seja a tua, Gabriela. E que Deus nos conduza nesse caminhar juntos, que somos e fazemos enquanto igreja sinodal. Amém. Compartilhar a vida ministerial é fundamental. Por isso, nos atos de instalação, contamos com assistentes. Pessoas que nos assistem nesse momento e também na caminhada. Por isso, queremos ouvi-la e ouvir. Prezada comunidade, prezado pastor Felipe, prezada pastora Patrícia, pastor Haroldo, pastora Soliana, pastor Gavin. Dirijo essas palavras de leitura nesse ato de instalação a você, comunidade. Comunidade que, por meio do batismo, se torna corpo de Cristo. Corpo de Cristo, com seus diversos membros. Você, comunidade e membros, não é da pastora Patrícia, não é do pastor Gavin, não é da pastora Ivone, não é do pastor Haroldo, não é da pastora Soliana, não é do pastor Felipe, não é de Apolo nem de Paulo, como ensinava o apóstolo. Você é corpo de Cristo, membro, cada qual com seus dons e vocações deste corpo. E é para você, comunidade, corpo de Cristo, que eu leio da carta do apóstolo Paulo, a 1 Tessalonicense, comunidade em Tessalônica, capítulo 5, os versículos 11 a 14. E diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, umas às outras, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos e irmãs, que acateis com apreço aquelas pessoas que trabalham entre vós e as que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que vocês tenham essas pessoas com amor em maior e grande consideração, por causa do trabalho que essas pessoas realizam. Vivei em paz uns com os outros,
Vivei em paz umas com as outras. Exortamo-vos também, irmãos e irmãs, a que admoesteis as pessoas insubmissas, aquelas de coração duro, que consoleis as pessoas desanimadas, que ampareis as pessoas fracas e sejais longânimes, de respiro grande, de paciência grande para com todas as pessoas desta comunidade e do lugar em que vive. Estas são as palavras do apóstolo Paulo, neste momento de instalação do pastor Felipe. E, querido pastor Felipe, caro colega, amigo, eu desejo a você, nesse momento, e agradeço muitíssimo que tenha me solicitado a ser assistente, eu desejo que a fé, a esperança e o amor orientem e acalentem o teu ministério nesta paróquia, nesta cidade e nesta região, em todos os momentos. Você é vocacionado e você foi ordenado para anunciar a boa nova de esperança, justiça e paz do Evangelho de Jesus Cristo e celebrar os sacramentos nesta paróquia e a partir dessa paróquia. Para realizar isso, você precisa, amigo pastor Felipe, do poder dinâmico do Espírito Santo e, prezada comunidade, do apoio e respeito desta comunidade, da amizade, do amparo. Esta comunidade é importante no teu caminhar, não só por ser a primeira, mas porque você está aqui e agora. E é aqui que você está fazendo tudo o que já fez nesses quase 2 anos, nesse período difícil da pandemia. Você é ministro de Jesus Cristo e exerce esse ministério com fidelidade a Jesus Cristo, com misericórdia e admoestação em relação às pessoas da comunidade, com palavras proféticas e de consolo e ternura para com essas pessoas, com alegria e com grande responsabilidade. Para esse teu caminhar junto e à frente desta comunidade, paróquia, eu desejo que nunca te falte o pão que nos alimenta, o pão do cotidiano, mas também o pão da vida, que é o próprio Jesus Cristo. E por isso eu trouxe isto que eu peço que você pegue e abra, como símbolo, representação deste pão pelo qual nós oramos todos os dias, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse pão que, conforme Martim Lutero, devemos lembrá-lo hoje, de forma especial. Diz que é o pão, esse pão que o pastor Haroldo fez ontem à noite, ainda depois da nossa volta de Santa Catarina, onde visitamos minha mãe moribunda. Este pão que é aquele que nós precisamos no dia a dia, de comer, mas é o pão também, que é o pão saúde, pão educação, pão para o bem viver nosso e de todo mundo. Esse pão que é Jesus Cristo na nossa vida, no poder do Espírito Santo, junto com Deus Pai e Mãe. Este pão que, conforme diz Martim Lutero, vai desde essa migalha tão importante para muita gente, até um bom governo, digno e justo, que quer o bem viver de todo o seu povo e de toda a criação de Deus. Que seja assim, com fé, esperança e amor, com esse pão de cada dia, que significa tudo isso e mais, que você possa ser feliz e trabalhar pelo reino de Deus nessa comunidade, nessa cidade e região. Deus te abençoe, junto com a Gabi.
As cordiais saudações à comunidade reunida, aos e às colegas, a pastora Sinodal, em particular, a pastora Felipe. Como assistente, quero trazer a palavra do apóstolo Paulo, quando ele escreve a comunidade de Roma, fala sobre os dons e o uso dos dons espirituais. Romanos 12, versículos 3 até 8. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, que o faça com alegria. Meu voto é dirigido a você, pastor Felipe. Pastor, colega e amigo. O Evangelho de Jesus Cristo é gratuidade. Por graça somos aceitos e incluídos. Por graça somos chamados a compartilhar este Evangelho. Você recebeu vários dons. Exercite-os no exercício da graça. Seja sempre digno também do salário a receber. No dom pastoral, seja pastor de todos e de todas. Mas lembre-se sempre que Deus, em sua justiça, olhou com mais atenção para os mais fracos na história e na vida. Seja pastor nesta comunidade, mas seja também pastor no mundo. Viva e anuncie que o Evangelho de Jesus Cristo é graça, é gratuidade. E ajude, assim, a construir neste mundo a justiça de Deus. Que a graça seja contigo. Caro pastor Felipe, perante Deus e diante desta comunidade, me pergunto: quero estar a serviço do Evangelho de Jesus Cristo e assumir o ministério pastoral na comunidade evangélica de Confissão Luterana de Goiânia, confiando na graça e no auxílio de Deus e se prontificando a exercer o ministério de acordo com o voto de ordenação e testemunho das Sagradas Escrituras e os escritos confessionais das igrejas evangélicas luteranas do mundo, levando em conta a Constituição e os regulamentos da ISLB e desta comunidade. Se esta for sua decisão, então queira responder sim, com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. Convido para um momento de oração, assim como estamos. Bondoso Deus, tu envias mensageiros e mensageiras ao teu povo para anunciar o evangelho de amor, de perdão e de paz. Dá teu Espírito Santo a este ministro, que neste culto é instalado o pastor desta comunidade.
ilumina e santifica. Fortaleça o pastor Felipe, a fim de exercer o ministério como fiel servidor da multiforme graça. Pedimos-te, concede aos membros dessa comunidade, suas lideranças, pessoas que se acheguem, pessoas que ainda não conhecem, a tua graça, para que se estabeleça uma relação de confiança e de cuidados mútuos. Por Cristo Jesus é que oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Quero convidar a Gabriela, que não é instalada ministra, mas na relação ministerial, a esposa ou o esposo precisa de muita flexibilidade para a exigência do cumprimento ministerial. É que também ela esteja aqui à frente. Convidar a comunidade a colocar-se em pé. Convidar o pastor Felipe a ajoelhar-se. Convidar a comunidade para que estenda a sua mão. Também. Em nome da ISLB e sua direção, nós o encarregamos de exercer o ministério pastoral da comunidade de Goiânia. Pastor Felipe Gustavo Couto. Jesus Cristo, o Senhor dessa igreja, fortaleça para que possa cumprir com sabedoria o ministério que lhe foi confiado. Que o Evangelho seja pregado de maneira pura, os sacramentos ministrados corretamente e os membros dessa comunidade sejam assistidos, consolados e consoladas na fé em Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prezada comunidade, querido pastor Felipe, com essa instalação, esse pastor assume o ministério, ou continua assumindo o ministério pastoral nesta paróquia. Recebam este irmão como um servo de Cristo. Se ele ensina e prega o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o crucificado e ressuscitado, e indica o caminho que leva ao reino de Deus, então vocês devem respeitá-lo e apoiá-lo nesse seu serviço. Orem por ele e por sua família. Conclamamos, em especial, os membros do presbitério, na pessoa de sua presidente Isabel. Cuidem para que sempre haja comunhão e solidariedade entre pastor e comunidade, tendo sempre em vista a edificação comunitária na fé, assim como a honra e a glória de Deus. E que Deus, no poder do Espírito Santo, conceda a todos e todas nós, cada qual segundo o seu dom, sermos instrumentos do seu perdão, da sua paz e do seu amor. Que assim seja, e convido a cantarmos um aleluia, saudando o evangelho, que será lido por uma jovem da comunidade. Pode vir e anunciar a leitura do evangelho, e nós cantamos o aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
Evangelho de Jesus Cristo, no livro do apóstolo João, capítulo 8, de 31 a 36. Nos diz assim: Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Amém. A comunidade queira assentar-se. Instalado, o pastor Felipe, com sua primeira tarefa, nos conduzirá à pregação. Aleluia, 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 aleluia. Querida comunidade, irmãs e irmãos em Jesus Cristo, que a graça libertadora de Jesus, nosso irmão e Salvador, o amor de Deus, Criador de toda a vida, e a comunhão do Espírito de sabedoria estejam com todos e todas vocês. Amém. Que alegria podermos chegar aqui. Que dia feliz para a nossa comunidade. Em nossa relação muito especial, que dia feliz para mim, para Gabriela, para minha família. Fomos marcados na nossa relação, quase desde o início, pela realidade desta pandemia. É quase que um fator que identifica a nossa relação. Tantas coisas que eu gostaria de ter vivenciado com vocês, tanta coisa que nós poderíamos ter vivido enquanto comunidade, mas não pudemos. Um exemplo: os famosos almoços comunitários, os churrascos, que eu espero poder ainda experimentar logo. Estou aqui há quase 1 ano e 9 meses e ainda não pude experimentar muitas coisas com vocês. Mais do que isso, não podemos estar muito próximos nas dores e nas dificuldades que esse tempo difícil de pandemia criou para todos e todas nós. Do dia a dia. É claro que essa situação de pandemia afetou todo mundo em diversos aspectos da sua vida. Mas aqui estamos nós. Quase 2 anos de pandemia e podendo vivenciar esta reunião bonita hoje. Uma grande celebração festiva. Quem não imaginou há tanto tempo quando chegaria este dia? Este dia é hoje. Nossa reunião. Nosso recomeço, o reinício da nossa vida comunitária de modo presencial, porque de modo virtual nós já estamos caminhando junto
e de maneira também tão bonita. E nos seus planos, quis Deus, em sua sabedoria, que este culto de instalação acontecesse no dia da Reforma Protestante. Evidentemente que este dia tão especial para nós, luteranos e luteranas, traz uma marca especial para este momento e uma responsabilidade. De modo que eu espero que o dia da Reforma marque também o compromisso ministerial que eu assumo com vocês, enquanto pastor na comunidade de Goiânia. Por isso, eu creio firmemente que o texto bíblico previsto para hoje, do Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 36, pode se tornar um marco de compromisso, ao menos de minha parte, enquanto ministro desta comunidade. Um dos primeiros compromissos relacionados à data da reforma está certamente relacionado à centralidade da palavra de Deus. Palavra de Deus que, de acordo com o Evangelho de João, que lemos, é a verdade que nos libertará. Assim lemos no versículo 31 e 32. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão, de fato, meus discípulos e discípulas e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aqui, nós precisamos ser bastante sérios e responsáveis com essa palavra. Vocês sabem como este versículo tem sido abusado de forma repetitiva com finalidade política. Como se a verdade a que Jesus se refere pudesse encontrar alguma equivalência em qualquer projeto humano, qualquer projeto político, ideológico, moral, qualquer projeto de sociedade, modelo de moralidade, de família que possa existir em nosso tempo. E eu levo vocês a uma pergunta muito simples. Algum de nós aqui pode afirmar que existe alguém, alguma pessoa, algum projeto político ou ideológico que represente a verdade do Evangelho de Jesus Cristo? Ninguém. Além do próprio Jesus. É a palavra que manifesta a verdade de Deus. A verdade que nos trará liberdade. E Jesus não pode ser empacotado nem reduzido a nenhum dos nossos projetos. Lutero sabia muito bem disso, e quando descobriu essa verdade, não pôde mais se calar diante da arbitrariedade, diante do abuso do poder, do desvio gritante na Igreja de Jesus Cristo. Lutero não pôde mais coadunar com a Igreja de seu tempo. E teceu as suas teses críticas e as defendeu publicamente e foi condenado, excomungado e proscrito, perdendo seus direitos civis por causa do encontro
com o Evangelho. E talvez aqui, nesta encruzilhada em que nos encontramos, podemos firmar este compromisso. Neste dia da reforma, neste dia da minha instalação como ministro nesta comunidade, neste tempo que vivemos, tão estranho e conturbado, nosso compromisso seja com a verdade do Evangelho. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, diz Jesus, serão de fato meus discípulos e discípulas e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vivenciar o discipulado é ouvir e seguir os ensinamentos de Jesus. Somente este ensinamento irá garantir verdadeiramente a nossa liberdade. Por isso, firmemo-nos na palavra. Teremos tempos difíceis pela frente. Tempos e circunstâncias que nos colocarão em conflitos. Tentarão nos dividir. Nos fazer acreditar que nós estamos em uma guerra. Mas se nós assumimos o compromisso, aqui e agora, de que a verdade é a palavra de Deus, nossa verdade, que trará a verdadeira libertação, o Evangelho de Jesus Cristo, talvez nós consigamos manter a comunhão e a unidade na igreja. Este é o meu propósito e o meu compromisso com vocês. A verdade que quero, e oro a Deus e ao seu Santo Espírito para que sempre me guie, é esta a verdade que emana dos ensinamentos de Jesus Cristo. Mas quando Jesus se dirigiu aos seus ouvintes, prometendo liberdade, a resposta foi arrogante e presunçosa dos que seguiam a Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, eles disseram, e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que nós agora poderemos ser libertados? Os que ouviam eram os judeus e pensavam que pela sua fé, pela aliança que Deus havia feito com Abraão, não careciam do perdão, não necessitavam de nenhuma libertação. Julgavam-se livres. Não percebiam que eram como aquele elefante que desde pequeno se habitua com a sua pata presa a um pequeno toco cravado no chão. E mesmo grandes e fortes não se dão conta de que apenas um puxão os libertaria de todo jugo ao qual estavam condenados. São escravos, mas se julgam livres. Desprezam a palavra, desprezam o Evangelho, porque pensam que em sua própria condição já possuem tudo o que precisam para serem livres, mas não são. E esta é uma metáfora excelente para nós hoje. Nós pensamos que somos livres, pensamos que caminhamos de acordo com o projeto da nossa vida, com o protocolo
que correspondemos ao esperado, que vivemos da maneira esperada. E voltamos àquela ideologia dominante no nosso tempo, da sociedade do mérito, da disputa selvagem, do capitalismo que nos devora e nos leva a devorar as outras pessoas. Nós adoramos pensar que nós somos os predadores. Nós que trabalhamos, nós que corremos, nós que fazemos acontecer, nós que somos proativos, que temos iniciativa, que temos atitude, nós que dominamos o nosso destino. Assim, nós somos levados a pensar e a nos comportar e a nos compreender. E pior do que isso, assim somos levados a julgar as outras pessoas. Nada mais do que uma vã ideologia de autojustificação, de julgarmos que somos justos e aceitos diante de Deus. Exatamente o que Lutero abominava, desprezava, porque essa visão é igual àquela dos judeus que seguiam Abraão, que se julgavam justos, que não pecavam e que não necessitavam de nenhuma libertação, que não precisavam de verdade alguma que viesse a se manifestar em Jesus Cristo. Caras irmãs e caros irmãos, assim também é conosco hoje. Para finalizar, eu quero assumir com vocês um segundo compromisso. De que nós todos somos pessoas falhas e pecadoras e que todos e todas nós precisamos da graça e do perdão de Deus. Todos e todas nós pecamos, pisamos na bola e nem sempre conseguimos corresponder aos altos padrões desta sociedade. Todos nós carecemos e necessitamos da graça de Deus, de sua misericórdia, de seu amor. Porque somos seres humanos, pecadores por natureza, mas Deus, em Jesus Cristo, é capaz de nos tornar justos e justas. Nos salvar da nossa própria miséria. Assim diz o texto bíblico: se o Filho os libertar, se o Filho as libertar, vocês serão de fato livres. Sim, Cristo é quem nos liberta de nós mesmos, que nos perdoa e nos permite vivermos como pessoas do seu amor, de uns para com os outros e as outras. Estamos vivendo na ponta da faca, julgando, condenando, rejeitando a outra pessoa. E estamos sendo rejeitados, bloqueados, ameaçados, violados, agredidos, assediados e assim por diante. Eu me comprometo a tentar viver em aceitação, acolhendo cada um e cada uma de vocês em suas falhas e fragilidades, confiando que vocês, pelo poder do Evangelho, possam também me aceitar e me acolher nas minhas próprias falhas
e fragilidades. E assim, quem sabe, possamos experimentar a verdade do Evangelho em nossas vidas, verdade capaz de nos libertar. Finalizo com este desejo, que Deus nos abençoe e nos guarde, e nos permita vivermos na verdade que é Jesus Cristo, e no perdão e no amor que Ele manifesta. E que em todas as circunstâncias deste tempo complicado que vivemos, possamos superar pelo compromisso que assumimos aqui, hoje e agora, todos e todas nós, em torno da palavra de Deus, aquela que realmente é capaz de nos dar genuína libertação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Deixa eu pegar a folhinha ali. Quero convidar vocês a ficarem de pé, aqueles e aquelas que puderem, para juntos confessarmos a nossa fé através do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podem se sentar. Antes de nós cantarmos o hino Castelo Forte, 482, né? O hino Castelo Forte, que é o hino da Reforma. Esse é o nosso verdadeiro hino nacional. E algumas comunidades, eu não sei se vocês também têm o hábito de cantar esse hino de fé. Não conhece isso? Então podem ficar sentados, não tudo bem. Como a pastora Patrícia falou, né, a gente não precisa querer só mudar, né? O outro a gente pode se adaptar, né? Mas eu quero dizer que nesse momento que nós vamos ouvir e cantar o hino Castelo Forte, nós vamos recolher as ofertas do culto de hoje, que são destinadas à comunidade local. E aqui eu quero fazer, Isabel, minha presidente, o lançamento da nossa campanha de reforma do templo. Você já deve ter observado, né, que está precisando de um cuidado da nossa igreja, né? Está precisando dar uma cuidada. A gente está cuidando, né? Devagarinho, né? Reparando. Os jovens aqui, o Vinícius e o Felipe, estão lá. Ontem até pintaram umas paredes. Vocês acham que é fácil a coisa? Mas a gente está devagarinho. E queremos acelerar esse processo. E até março do ano que vem, se conseguirmos, que é o aniversário de 30 anos desta comunidade. 30 anos da comunidade de Goiânia, em 12 de março de 2022. Já marcamos o culto, né, pastora Patrícia? Com a presença da pastora Patrícia, nossa pastora sinodal, no dia 13. Vai ser a grande celebração. Até lá a gente tem que reformar o nosso templo. E para isso eu quero encorajar, não só hoje, né, mas que vocês se apeguem de forma aguerrida e colaborem com essa nossa campanha. Sem a comunidade pegando junto com essa finalidade, nós não conseguimos fazer nada. Nós somos a comunidade. Que Deus abençoe ricamente as vossas vidas.
Ah, só faltou. Tem que achar um lugarzinho para botar o. O que a gente pode achar aqui? Tem a mesa lá de cima. Que Deus abençoe essas dádivas e também os seus doadores. Queremos fazer agora um momento de oração e eu pergunto se alguém tem alguém para incluir um nome, uma pessoa que, alguma família, alguma situação que queira incluir nessa oração final. Gostaria de incluir a minha mãe, Frida. que está com 98 anos, sofrendo bastante nesse momento e não consegue morrer mais. Mais comunidade, que Deus ajude a encontrar
passagem. Próxima página. Como o nome dele? Uhum. Sim. Mais alguém? Uhum. Mais alguém? Aqui é a mãe do Felipe, do pastor Felipe, falando aqui do Rio Eu Grande do convido Sul. para aqueles que puderem se colocar de pé. Hã? Fechemos nossos olhos e oremos. Agradecemos-te, ó Deus, que crias e recrias a vida, porque fazes de nós pessoas frágeis, instrumentos da tua obra. Ó Deus, de cujo poder tudo depende, dá que o trabalho pastoral realizado pelo pastor Felipe continue frutificando e prosperando nesta comunidade. Em tuas mãos, Senhor, nós entregamos toda esta comunidade, todo o seu trabalho. Não deixe nos conduzir, Senhor, assim com teu Santo Espírito. Dá-nos por meio dele criatividade, força, sabedoria para a edificação desta comunidade. Que a verdade do Evangelho nos liberta daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos impede de sermos fiéis discípulos e discípulas do nosso Senhor. Não deixe, Senhor, que nossos pés e nossas mãos vacilem, que a nossa voz se apague diante dos sofrimentos e das injustiças. Quando nossa esperança se perder no meio às angústias e à morte, seja tu, Senhor, a nossa rocha firme, fortalece a nossa fé e lembre-nos daquilo que Jesus nos disse: eis que estou convosco todos os dias. E assim, crendo que o teu Filho está sempre conosco, nós te pedimos, guarda a tua igreja, abençoe o trabalho de todos os ministros e ministras, dos presbíteros, tantos mulheres, homens e jovens, que atuam nas mais diversas áreas e grupos. Ilumine, Senhor, a direção da ISLB e fortalece os membros da igreja para que sejam, assim, sal e luz para o mundo. Ampara, assim, Senhor, as pessoas que sofrem, todos os nomes que aqui mencionamos, e ainda assim também a família do Eleandro, que perdeu a sua tia, a Loreci, recentemente. Que o Senhor também possa amparar essa família. Incluímos também, além de todos os nomes citados, também a Luciana, que se encontra amparada, Senhor. Que tu possas conduzir a cada uma desses familiares, a cada nome citado. Tu sabe daquilo que eles precisam, tu sabe daquilo que os desanima, daquilo que faz parar, daquilo que falta de luz que eles têm. Senhor, nós te pedimos que tu amparas a cada um deles e dê aquilo que for necessário para que seja restaurado a esperança, o amor e a paz. Orienta também, Senhor, todos os desencaminhados, assiste as autoridades de todas as nações e o governo do nosso país, para que a justiça, a verdade e a paz sempre prevaleçam. Dá que o teu reino venha a nós. Tudo isso, ó Deus, nós te pedimos por teu Filho Jesus Cristo, aquele que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A comunidade pode sentar.
Momento de avisos, então. Nós estamos finalizando. Eu quero registrar inicialmente a presença do meu irmão e amigo, reverendo Isaías Torquato, da Igreja Anglicana, Paróquia Anglicana São Felipe. Quer dizer uma palavra aí para a comunidade? Uma satisfação significativa poder participar desse instante. Quando o Felipe chegou aqui em Goiânia, eu lembrei dos meus primeiros dias aqui em Goiânia. Eu venho de Recife, Pernambuco, porque eu não tinha muitas referências. E aí, imediatamente, eu preciso conhecer o Felipe para dizer que vou compartilhar a vida junto de sua família e a minha família também. Trago o abraço da nossa paróquia, está aqui o nosso irmão Rodrigo, também participando da paróquia Anglicana São Felipe. Trago o abraço do nosso bispo para a pastora sinodal Patrícia, que é a nossa família de tanto tempo também, de caminhadas ecumênicas. Também foi no dia de instalação em 2017. Disse que nós não podemos, eu aprendi, nós não podemos doar no livro embrulhado, não é bom. Esse livro não se embrulha, não se pode doar sem que você leia o livro antes. Este livro, além de ler, é preciso orar. É um livro de oração da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que a gente chama de nó, que é símbolo da nossa comunhão. Eu queria também passar para as mãos este livro como símbolo da amizade desta comunidade, com a paróquia Anglicana São Felipe, mais especial ainda, do companheirismo, das cervejas que não tomamos juntos, das conversas que não tivemos com tanta frequência, dos convites e dos pedidos para vir aqui nesse quintal partilhar com ele, com a Gabi, de almoço, e a gente medrosa lá em casa, dizendo, ainda não, deixa eu esperar as vacinas. Então, que Deus bendiga vocês duas, cuide de vocês, e a gente sabe que a família de vocês é um presente para essa cidade. O CEBI, o Centro de Estudos Bíblicos, quando soube da chegada de Felipe, ficou muito feliz. E ele respondeu de imediato aos nossos convites. Eu também aqui faço essa menção ao CEBI. E, por último, reticenciando, assim que o Felipe chegou aqui com a Gabi, nós começamos o sonho de um grupo de relacionamento interreligioso. Nós mobilizamos muitas pessoas de muitas vivências religiosas. No outro mês, começou essa crise que nós estamos vendo. Então, assim, a missão é desafiadora. E eu ficava pensando em Felipe, como é que está a vida dele? Nem era possível vir tanto aqui. Mas, como a homilia diz, hoje é um momento de alegria, de festa, e a gente ainda tem muito para viver pela frente. Muito obrigado, Deus te abençoe. Isabel, quer a palavra 1 minuto? Bom dia a todos, a toda a comunidade goiana, quem está aqui, a quem está nos assistindo, e cumprimentar cada um de vocês, em nome dos ex-presidentes que presidiram essa comunidade nos últimos 10 anos, Sueli Bruno, Alberto, Peixe e André Couto. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa comunidade. Dizer que hoje é um dia de festa, e não foi à toa que escolheu nesse momento, esse dia, como 31 de outubro, em que celebramos os 504 anos da Reforma Protestante, né? Mas, em momento de festa, tem muito trabalho, muito envolvimento, e atuamos muito esses dias todos, tanto na estrutura
quanto para fazer a Feira da Cultura. Eu gentilmente convido vocês para dar uma passadinha ali na frente. Trabalhamos muito. Quero agradecer a cada um que esteve aqui, os antigos que trabalharam, os novos que chegaram. Quero cumprimentar em nome da Juliana, do Ronaldo e da Ana Carolina, que estiveram aqui ontem. Então, assim, é um momento de gratidão, de festa, mas também de gratidão. Dizer da alegria desse culto de instalação que há muito tempo a gente queria, porque essa chegada do pastor Felipe foi muito esperada por a comunidade goiana. Mas também não posso deixar de transmitir a gratidão a todos os pastores que estão aqui, que nos apoiaram em momentos que não tinham pastor. Porque a comunidade continuou firme, atuando aqui. Porque quando a pastora Patrícia, a gente pensar, que foi eleita pastor sinodal, a gente ficou um período muito longo sem pastor. E aí complicou, porque com esses anos todos, com pastores do nível da pastora Ivone, pastor Haroldo, pastora Patrícia, a comunidade não queria culto leigo. Não aceita mais culto leigo, enquanto a ISMB permite, mas aqui, ó, culto leigo ninguém quer ir. Então, foi o aluno para manter os cultos, e aí eles gentilmente estiveram aqui mais de ano, o ano 2019 inteiro sem pastor, e eles estiveram aqui na luta. Pastor Guedes também. Pastor Guedes também, os 5 pastores. E a gente queria agradecer com 5 item elaborado pela própria comunidade. Dona Helga elaborou carinhosamente. A gente queria presentear os pastores que estiveram nesse momento antes da chegada do pastor Felipe. Queria convidá-los para receber essa lembrancinha. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Agora a gente vai falar, a comunidade vai estar com a lembrança do pastor Felipe. Eu estou aqui, em nome da comunidade de Goiânia. Um pequeno cesto, frágil e um pouquinho capenga. Nele está contido um pouco do resultado do nosso trabalho comunitário de ontem, e ele simboliza a comunidade, com todas as virtudes e com todos os defeitos. Para a sua família. Obrigado. Muito obrigado a toda a comunidade por esta recordação. Todas que eu recebi, né? Estou cheio de presentes, vocês viram, né? O pãozinho eu já queria comer aquela parte que quebrou ali. Mas eu achei que ia quebrar o protocolo. Vou comer agora, então. Já que não tivemos ceia hoje, ou deixa para o próximo. Mas aí vai ficar meio duro. Eu acho que vai ficar para o próximo, não. Né? Vamos comer aqui mesmo, né? Vamos fazer um ágape aqui agora. Um pedacinho de pão, Jesus fez pão. Aliás, ó, falando dos pedacinhos de pão, Jesus fez pão para todo mundo. Não é que aconteceu? Está cheio de cuca lá em cima. Cheio de cuca, pão de milho. Bolacha, a chuva começou agora, é um sinal de que acabou. Tivemos uma pausa providencial, assim, né? A chuva está voltando. Mas de dizer assim, gente, participem da nossa feira lá em cima, tem tanta coisa boa, está tudo tão bonito, teve tanto trabalho, né? E para nossa campanha de vendas, eu sugeri uma técnica de marketing
que é a seguinte. O portão lá em cima está trancado, tá? A gente só abre quando vender tudo. Combinado? Não foi aceito. O presbitério aqui não gosta desse tipo de marketing agressivo, assim, né? Mas tudo bem. Fiquem à vontade, vejam lá, contribuam. Isso já faz parte da nossa campanha de reforma do templo da comunidade. Era isso. Mais algum aviso? Alguém gostaria de compartilhar algum aviso? Eu, por favor. Sobre o primeiro culto, você lembra do dia? Dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. Aniversário, tá? É 3 dias. Eu me recordo naquele dia, quando terminou o culto, nós estávamos indo embora. Parece que estava presente também o pastor Verde, né? Pode ser. E quando nós estávamos indo embora, recém-chegado aqui em Goiânia, eu olhei, voltei o rosto para trás, o senhor permaneceu só, sua esposa e com sua filha. Eu esqueci o nome dela. A Giovana. Aí eu disse que foi assim, parece que tem um vazio muito grande. O pastor acabou de chegar em Goiânia e vai ficar só nos seus aposentos. E nós nos chamamos para almoçar, né? Como nós, nossa família, senhor, todos e também sua filha. E foi um momento bacana, né, de recepção naquele dia. E hoje, com todos que passaram presente, nós, aqui da família Duque, vamos pagar o seu almoço, a sua esposa, lá no restaurante. É isso. Seu Milton. Nós temos uma lista, né? Nós temos uma lista de presença para quem quiser almoçar lá no restaurante Natur Beer do seu Milton, né? Não sei, a gente tinha que ver se alguém quisesse espontaneamente agora ainda dizer, pastor, não sabia, não recebi o convite, quiser participar, eu acho que a gente consegue dar uma ligadinha lá para o seu Milton, né? E avisar que vamos aumentar o grupo. Então, fique à vontade quem quiser. Como nós não estamos podendo fazer muito almoço comunitário por enquanto aqui, a gente vai se reunir lá no restaurante do seu Milton. Fiquem todas convidadas, aqueles que ainda não estão inscritos na lista. Talvez só um ênfase, se a partir de hoje teremos 5 presenciais, sim. deixar uma forma mais Sim, clara. bem lembrado. Foi avisado no culto anterior, agora reforçando, nós retomamos os cultos presenciais todas as semanas. Então, todo domingo. Nós vamos continuar com uma lista de presença, né? Mas imagino que nos próximos cultos nós vamos ter mais gente que agora, né? Hoje foi a chuva, atrapalhou muito o pessoal, né? Para os próximos a gente vai ter mais gente. Gente boa, é isso? Mais algum aviso ainda? Vamos almoçar? Quem finaliza agora é o Benção? Oi? Olha só, já que eu estou no momento dos avisos, assim, pegar desprevenido, chegando assim, ele estava celebrando missa, Padre Silvio. Padre Silvio. Né, Padre Silvio? Tinha o batismo, né? Sim, eu não consegui escolher para isso. Infelizmente, muito bem-vindo. Obrigado pelo esforço de vir aqui e chegar ainda no culto, trazer uma saudação assim, né, da Igreja Católica, Apostólica Romana também para esse momento. E dizer que foi batizado na Igreja Católica, nós reconhecemos o batismo então da nossa igreja, né? Então está tudo certo assim. Bem-vindo. Mais alguma coisa? Não, André, não tem nada, não? Então eu passo. Oi. Pois é, quer fazer alguma fala ou... Realmente, na verdade, era mais a presença simbólica durante o culto do que as falas. Né? Porque às vezes as falas dizem alguma coisa, mas uma presença seria mais simbólica durante o culto, para dizer que a missão de
evangelizar como cristãos, ainda mais na data de hoje, comemoramos o dia da Reforma Protestante, e a palavra de Deus foi levada aos cristãos que têm carisma, têm dons diferentes na humanidade. Isso também é minha mestra. O padre Silvio, além de padre, né, de comunidade, é professor de teologia na PUC, aqui de Goiás, no curso de teologia. E ele é o coordenador do estágio do nosso querido Eulário, que está na técnica hoje aqui, o nosso estagiário, já foi apresentado, né, está participando dos nossos. Então, nós estamos tudo junto aqui, ó, tudo junto. Eu passo, então, a palavra para a pastora Patrícia. Com o desafio de vivermos a verdade que liberta em nosso dia a dia, queremos também partir sob a proteção e a bênção de Deus. Para isso, convido o pastor Felipe, o pastor João, o pastor Guilherme, a Fabiana, também ao reverendo Isaías, e o padre Carlos, que também pode participar desse momento. Convido a comunidade a colocar-se em pé e receber a bênção que diz. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça resplandecer sobre vós o seu rosto, que tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre cada uma de vocês levante a sua face e vos conceda a paz. Pastor Felipe, na sua prédica, falou sobre a alegria que nós estamos aqui nesse momento. E eu gostaria de convidar vocês a expressar essa alegria agora, com um hino bem pequeno do nosso inário, se chama assim: Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Eu acredito que a maioria aqui sabe desse hino. Vamos lá. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre 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 no Senhor. Vão em paz e anunciam essa alegria que só o nosso Deus dá para o mundo, e vão nessa semana com alegria. Amém. Amém.